Em algum momento do ano, quase sem perceber, você começou a correr. Corria para cumprir, corria para chegar, corria para não ficar para trás. Corria tanto que deixou de notar em que instante o tempo começou a escorrer por entre seus dedos como água morna impossível de segurar. E agora você está aqui, olhando para os últimos dias do calendário, como quem observa uma ampulheta que guarda apenas alguns poucos grãos antes de se esvaziar. 20 dias. Só 20. E embora o mundo insista em repetir que já era, que já não dá, que tanto faz, você sabe que não é verdade. Há uma parte dentro de você pequena talvez, silenciosa, mas viva, que diz que esses últimos dias ainda podem mudar tudo. Não porque sejam mágicos, mas porque são definitivos. Quando algo está prestes a terminar, a mente desperta. A consciência se torna mais fina. A vida mostra, sem disfarces, quem você foi durante todo o ano e quem ainda está a tempo de deixar de ser. Por isso, este episódio não é um ritual de final de ano, nem uma lista superficial de resoluções que serão esquecidas em fevereiro. Este episódio é um limiar, uma fronteira entre quem você foi e quem está chamado a ser. Você não chegou aqui por acaso. Chegou porque sabe, mesmo que não diga em voz alta, que não pode permitir que mais um ano termine com aquela sensação amarga de "eu poderia ter feito mais". Chegou porque reconhece que existe uma parte da sua vida que segue inacabada, desordenada, adiada, e isso pesa. E porque, em algum nível profundo, você entendeu que o ano não se encerra no dia 31 de dezembro, mas quando você decide encerrá-lo. Quando você decide encarar o que evitou, quando você decide mudar, mesmo que o calendário diga que já não há tempo. Mas preste atenção. 20 dias não são um castigo. São um presente. Um espaço concentrado, intenso, honesto, no qual você pode fazer o que não fez durante meses. Em 20 dias você pode recuperar disciplina, pode recuperar clareza, pode recuperar integridade, pode recuperar sua palavra. Essa promessa silenciosa que você se deve há tanto tempo. Em 20 dias você pode mudar sua relação com seus hábitos, com suas emoções, com sua mente. Pode fechar portas que deveriam ter sido fechadas há anos e abrir outras que você temeu tocar. Pode renunciar a versões antigas de si que já não o representam. E pode lançar a primeira pedra do ano que realmente deseja construir. E talvez agora você esteja pensando que é tarde, que as coisas importantes precisam de meses, até anos. Mas isso é uma ilusão criada pelo medo. O que mais transforma a vida não é o tempo, é a intenção. Uma decisão verdadeira vale mais do que 30 decisões mornas. Um ato coerente vale mais do que 100 desejos sem ação. Uma verdade aceita no momento certo pode salvá-lo de repetir 10 anos iguais. A mudança não é um processo lento, é um instante que se repete. E cada um destes 20 dias será exatamente isso. Uma oportunidade de mudar no instante certo. Vou dizer sem enfeites. A razão pela qual você não conseguiu transformar sua vida não é falta de capacidade, nem falta de oportunidades, nem falta de força. A razão é que você esperou o momento ideal. Esperou estar pronto. Esperou motivação, clareza, energia, sinais. Esperou janeiro. E enquanto esperava, o tempo avançava sem você. O estoicismo ensina isso com dureza. A vida não espera. O destino não para que você se organize. As oportunidades não aceitam agendamento. A transformação começa quando você decide começar mesmo cansado, mesmo com dúvidas, mesmo quando o mundo diz que não faz sentido. A ação cria sentido. A disciplina cria identidade. E o compromisso cria destino. Por isso hoje quero que você ouça algo com absoluta seriedade. Estes 20 dias não são para melhorar sua vida. São para recuperar seu poder. Para mostrar a si mesmo que você é capaz de fazer em 20 dias o que não fez em 300. Para lembrar que, quando você age com firmeza, a vida responde. Para ensinar que você não precisa esperar um novo ano para se tornar alguém novo. Só precisa decidir que hoje não vai repetir o que o destrói. Que hoje não vai negociar sua palavra. Que hoje vai avançar mesmo que seja um passo pequeno.
mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja imperfeito, porque a perfeição nunca transformou ninguém. O movimento, sim, e nestes minutos, enquanto ouve minha voz, quero que imagine algo, que este episódio é o início da sua declaração pessoal, não para o mundo, mas para você. Que estes 20 dias serão seu laboratório interno, sua prova, seu renascimento. Que em 20 dias você vai aprender a olhar para si sem desculpas, sem enganos, sem autojustificativas. Que vai fechar o que ainda dói, organizar o que ainda pesa, concluir o que ainda evitou. E que ao chegar ao 20º dia, você não vai precisar de fogos de artifício para sentir que algo mudou, porque a mudança estará em você, no seu caráter, na sua forma de despertar, na sua forma de decidir, na sua forma de falar consigo mesmo. Este episódio é para quem está cansado de adiar, para quem não aguenta mais uma promessa quebrada, para quem sabe que tem mais dentro de si, mas ainda não colocou para fora. E se você está aqui, não é coincidência, é porque está pronto para fazer destes últimos dias os mais importantes do ano. Não por obrigação, mas por convicção. Não para agradar ninguém, mas para honrar a si mesmo. Não para mudar o mundo, mas para mudar o seu mundo. E acredite, quando você muda, tudo ao redor encontra seu lugar. Então respire fundo. Sente-se com a sua própria vida. Olhe para ela sem medo. Porque nos próximos minutos você vai descobrir que não precisa de um ano novo para ter uma vida nova. Só precisa de uma decisão, de uma disciplina. E destes 20 dias, vamos começar. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários. A partir de hoje, não repito a versão de mim que me segurou este ano. Essa frase não é um slogan, é um ato de ruptura. É o sinal de que você não vai continuar carregando hábitos, medos ou desculpas que tiraram sua força durante meses. É um lembrete de que você está aqui para encerrar um ciclo com consciência, não para arrastá-lo para o próximo ano. Este é o momento em que você decide que sua mudança não começa em 1 grau de janeiro. Começa hoje. Sem mais preâmbulos, vamos começar. Primeiro conselho estoico. Não espere por janeiro para ser quem você já sabe que deve ser. Respire fundo, porque o que vou te dizer não é confortável, mas é necessário. Não existe um momento perfeito para começar a mudar a sua vida. Não existe aquela segunda-feira milagrosa, nem aquele primeiro dia de janeiro cheio de simbolismo, nem aquele instante em que tudo será mais fácil, mais claro ou mais conveniente. A mente adora adiar porque adiar nos permite manter a ilusão de que, algum dia, em algum capítulo distante da nossa história, seremos melhores. Mas esse capítulo nunca chega. A verdade, aquela que ninguém gosta de dizer em voz alta, é que a vida só muda quando você muda, e você só muda quando decide fazer isso agora. Não amanhã, não depois. Agora. E quando você entende isso profundamente, quando sente isso no corpo, algo dentro de você se move, porque sabe que vinha esperando uma permissão que nunca deveria ter sido necessária. Comece observando algo que você quase sempre ignora: a sua resistência. Aquela voz interna que diz: mais tarde, quando eu estiver pronto, quando eu tiver mais energia, quando eu não estiver tão cansado. Essa voz não é sua aliada. Ela é a guardiã do eu que não quer evoluir. E se você permitir que ela continue dirigindo sua vida, chegará ao final do ano e ao final de muitos outros anos, sendo exatamente a mesma pessoa que prometeu deixar para trás. A resistência não desaparece por magia. Ela enfraquece quando você a desafia. E desafiá-la começa com um ato minúsculo, porém definitivo. Fazer algo hoje, algo concreto, algo que te aproxime, mesmo que 1 milímetro, da pessoa que você sabe que deveria ser. Mas aqui vem a parte que dói. Você já sabe o que precisa fazer. Não precisa de mais clareza, não precisa de mais sinais, não precisa de mais livros, mais motivação ou mais discursos. Você sabe qual hábito te destrói, qual decisão você evita, qual conversa você adia, qual disciplina você abandonou, qual comportamento você repete, mesmo sabendo que te machuca. Você sabe, sempre soube,
E essa é a verdadeira razão pela qual espera por janeiro. Porque janeiro te dá a ficção de que você vai mudar sem precisar enfrentar hoje o seu desconforto. Como se a mudança fosse automática. Como se o calendário fosse te entregar força, vontade ou coragem. O que muda a sua vida não é uma data. É um padrão interno. E esse padrão se constrói em dias comuns, não simbólicos. Dias em que ninguém te aplaude, em que ninguém percebe, em que ninguém sabe que você está lutando contra as próprias desculpas. Dias silenciosos que não aparecem nas redes sociais, que não são celebrados, mas que definem o seu destino. Se você espera por janeiro, não está esperando um começo, está evitando uma confrontação. E essa evitação tem um preço alto, porque cada dia que você adia é um dia reforçando a identidade que quer abandonar. Veja assim. Os últimos 20 dias do ano não são um encerramento, são uma porta. Uma porta que só se abre para quem está disposto a agir enquanto os outros desistem. Uma porta que distingue quem vive segundo um calendário externo de quem vive segundo um princípio interno. Os primeiros começam em janeiro. Os estoicos começam quando é necessário. E você sabe perfeitamente que precisa começar agora. Porque, se não começar hoje, não começará amanhã. E se não começar nestes dias, o peso do que está pendente continuará te acompanhando no próximo ano, disfarçado de resoluções que você não vai cumprir. Pergunte-se com brutal honestidade: quantos janeiros você desperdiçou, jurando que agora vai? Quantas vezes prometeu mudar de vida, enquanto protegia os mesmos hábitos, os mesmos medos, as mesmas desculpas? Quantas vezes disse, depois, quando a vida claramente te pedia agora? O primeiro conselho estoico para estes últimos dias do ano é este: pare de negociar consigo mesmo. Pare de agir como se a sua transformação pudesse esperar. Pare de se comportar como se a sua vida tivesse um calendário infinito. Porque ela não tem. O que você faz hoje, mesmo que pequeno, tem mais poder do que tudo aquilo que você sonha fazer no primeiro dia de janeiro. Porque o ato pequeno rompe o padrão, rompe a identidade antiga, rompe a mentira de que você precisa se sentir pronto para agir. Os estoicos ensinavam que agir antes de se sentir pronto é um ato de domínio próprio. E o domínio próprio é a raiz de toda mudança duradoura. Não se trata de correr uma maratona hoje. Trata-se de começar, de fazer um gesto concreto que mostre à sua mente que quem governa agora não é o medo, nem o conforto, nem o hábito, nem a rotina. Um gesto que informe ao seu futuro que você está disposto a encontrá-lo em outro nível. Pense assim: se você não consegue começar agora, quando tudo o que precisa é de vontade, também não conseguirá começar depois, quando a mente encontrar 1000 razões para te distrair. O estoico entende que o tempo é um exercício moral. Cada dia é uma oportunidade de mostrar quem você é. Não quem você diz que é, mas quem você decide ser quando ninguém está olhando. Quando o mundo inteiro está comemorando, descansando ou adiando, você pode se tornar alguém diferente. E esse é o seu verdadeiro poder. Não fazer o que todos fazem, mas fazer o que você sabe que deve fazer. E aqui vai uma verdade incômoda, mas libertadora. Se você decide mudar sua vida nos últimos 20 dias do ano, você não muda apenas esses dias. Você muda o ano que vem inteiro. Porque chega a janeiro transformado, não esperando se transformar. Chega com disciplina, não com intenções. Com ação, não com promessas. Com identidade, não com desculpas. Janeiro deixa de ser um começo e passa a ser uma continuação. E esse é o verdadeiro segredo de quem realmente muda de vida. Não começam em janeiro, porque já vem caminhando desde dezembro. Vou dizer da forma mais direta possível: pare de esperar um ano novo. Comece a construir um novo você. Você não precisa de um começo simbólico. Precisa de uma decisão real. Uma decisão que você pode tomar hoje, neste exato instante, sem cerimônias, sem discursos, sem adiamentos. Uma decisão que marque o fim da versão que você não quer mais carregar. Comece hoje, mesmo que com algo pequeno. Comece hoje, mesmo com medo. Comece hoje, mesmo que a sua mente grite para esperar. Porque hoje é tudo o que você tem.
e hoje é suficiente. Segundo o conselho estoico, termine o que você começou, mesmo que seja algo pequeno. Há algo profundamente transformador em concluir aquilo que um dia você deixou inacabado. Não porque o ato em si seja heróico, mas porque fechar o que ficou pendente é uma forma poderosa de recuperar partes de si mesmo que você abandonou pelo caminho. Cada projeto não concluído, cada conversa adiada, cada hábito interrompido, cada meta deixada pela metade, todos são fios soltos que roubam sua energia sem que você perceba. Eles vivem ali, em silêncio, ocupando espaço mental, drenando sua clareza, lembrando repetidamente que ainda existem promessas que você fez e não cumpriu. E quando você vive rodeado de assuntos não resolvidos, sua alma se congestiona. Você se sente cansado sem motivo, disperso sem explicação, confuso sem entender porquê. Mas a razão é simples. O que você não fecha, te persegue. O que você não completa, te pesa. O que você não enfrenta, te domina. Os últimos 20 dias do ano são o território perfeito para recuperar esse poder. Não para realizar algo gigantesco, nem para se reinventar de uma vez, mas para retomar pequenas coisas que ficaram inconclusas e provar a si mesmo que você é capaz de terminar. A mente se fortalece com pequenos encerramentos. Esses encerramentos constroem disciplina, e a disciplina constrói identidade. E a sua identidade, acredite ou não, é moldada muito mais pelo que você termina do que pelo que você começa. Qualquer um pode iniciar um hábito, um projeto, uma mudança, mas apenas quem conclui se torna o tipo de pessoa que inspira respeito inclusive de si mesmo. Pare um momento e pense. O que você deixou pela metade este ano? Talvez um livro abandonado na página 22. Um treino que você interrompeu no terceiro mês. Um diário com apenas 3 páginas escritas. Uma promessa que fez num momento de lucidez e depois esqueceu. Uma conversa que nunca teve. Um espaço que nunca organizou. Um projeto que sempre disse, mais tarde eu continuo. Observe tudo isso com honestidade. Não com culpa, mas com clareza. Cada coisa que você começou tinha um propósito. Algo te chamou. Algo te moveu. Algo despertou em você. Você não começou por acaso. Houve uma intenção nobre ali. Essa intenção merece um fechamento. Mas aqui está a parte verdadeiramente transformadora. Terminar algo pequeno tem um impacto enorme porque quebra a sua narrativa interna. Se sua mente está acostumada a abandonar, a adiar, a deixar para depois o que sabe que deveria concluir, quando você decide fechar um ciclo, mesmo que mínimo, envia uma mensagem direta e poderosa à sua identidade. Não sou mais alguém que abandona. E quando essa frase muda, sua vida inteira muda. Porque uma pessoa que termina o que é pequeno é capaz de terminar o que é grande. Uma pessoa que cumpre o que promete, mesmo quando ninguém está olhando, desenvolve uma força interna inabalável. Concluir algo pendente não é apenas um gesto prático, é um ato espiritual. Quando você fecha um ciclo, fecha também ansiedade, fecha ruído, fecha conflito. É como limpar um canto da sua mente que passou meses acumulando poeira. E quando você limpa esse canto, surge espaço. E quando surge espaço, surge clareza. E quando surge clareza, surge direção. O que te pesa não é o que você faz, mas o que você evita. O que te drena não é o esforço, mas a acumulação de pendências que você nunca enfrentou. Sêneca sabia disso melhor do que ninguém. Ele dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto se dirige. Mas também não importa o porto se as suas velas estão presas por nós de assuntos inacabados. De que adianta um grande plano para o próximo ano, se você chega a janeiro carregando o cansaço psicológico de um ano inteiro de coisas não concluídas? O peso não está no tamanho da tarefa, mas na culpa silenciosa que ela gera. Porque cada coisa que você vê inacabada te lembra uma versão de si que você não quer continuar sendo. E quando você decide fechar um ciclo, mesmo que pequeno, essa versão começa a morrer. É aí que sua transformação começa. E aqui está algo essencial. Você não precisa fechar tudo. Não se trata de transformar esses 20 dias numa corrida frenética para completar o impossível. Isso seria apenas outra forma de autoexigência vazia. O que estou te pedindo
E o que a filosofia estoica te convida a fazer é escolher uma coisa. Apenas uma. Algo que faça sentido para você. Algo que você possa terminar antes que o ano acabe. E terminá-la não para exibir, mas para provar a si mesmo que sua palavra tem peso, que você é capaz, que não precisa esperar motivação externa, que não é mais a pessoa que se sabotava no meio do caminho, que você pode concluir. Quando você escolhe fechar um ciclo, muda a vibração interna da sua vida. Talvez seja arrumar seu quarto, talvez enviar aquela mensagem, talvez voltar a treinar hoje, talvez terminar o livro que ficou parado, talvez limpar sua mesa, talvez silenciar uma conversa interna que você repete há meses. O tamanho não importa, o que importa é concluir, porque a mente respira de outro jeito quando sabe que você cumpre o que diz. Há uma força que nasce disso, a força do autogoverno. Marco Aurélio falava muito sobre governar a própria alma, sobre dirigi-la como um imperador dirige um reino. E como você governa a própria alma se não consegue governar uma tarefa mínima? Como espera conquistar grandes metas se não consegue completar pequenas responsabilidades? Um reino não se fortalece apenas com grandes vitórias, mas com ordem interna. E seu reino interno, sua vida, sua consciência, sua disciplina também precisa de ordem. Uma ordem criada por você, não pelo calendário. Terminar o que você começou também produz um efeito poderoso. Devolve sua dignidade. Sim, dignidade. Porque cada coisa inacabada é uma pequena traição contra si mesmo, uma promessa quebrada. E quando você conclui, você se reconcilia com você. Você se trata com respeito. Você honra sua palavra. A dignidade não se constrói com grandes discursos, mas com ações silenciosas que ninguém vê. Com cumprir-se em segredo. Com dizer, eu vou fazer e fazer. É aí que seu caráter se fortalece. E vou te dizer algo ainda mais importante. Terminar algo pendente hoje terá mais impacto do que começar 10 coisas em janeiro. Porque o encerramento tem peso real. O encerramento te liberta. O encerramento te alinha. E quando você chega a janeiro alinhado, não precisa de resoluções porque você já está transformado. Você começa o ano num nível mais alto, não do zero. Enquanto todos começam com uma euforia que se dissolve em uma semana, você começará com disciplina. Enquanto outros esperam que o calendário os transforme, você já chega transformado. Então pergunte a si mesmo agora: o que vou terminar antes que este ano termine? Não pense demais. Sua mente já sabe a resposta. Aquele livro, aquele e-mail, aquela gaveta, aquele hábito, aquela conversa, aquele ajuste, aquele treino. Escolha um, apenas um, e termine. Não amanhã, hoje, mesmo que seja um pequeno avanço. Porque fechar algo pendente é a forma mais poderosa de lembrar a si mesmo que sua vida muda quando você muda, não quando o calendário muda. E quando você fizer isso, quando finalmente encerrar aquilo que evitou por tanto tempo, sentirá algo imediato: alívio, leveza, força. E uma frase vai ecoar dentro de você como uma verdade impossível de ignorar: se eu conseguir terminar isto, posso terminar o que vier depois. Essa frase será o início do seu próximo ano. E esse início será real, sólido, indestrutível. Porque você terá deixado de ser alguém que abandona e terá se tornado alguém que conclui. E isso, embora pareça pequeno, muda absolutamente tudo. Terceiro conselho estoico: limpe o seu entorno para limpar a sua mente. Existe uma verdade silenciosa que a maioria das pessoas ignora. O seu entorno fala. Fala mais do que você fala, mais do que você pensa, mais do que você está disposto a admitir. E mesmo que não perceba, ele molda o seu estado mental a cada segundo do dia. Quando você vive rodeado de bagunça, quando há cantos cheios de coisas que você não usa, quando seus espaços guardam objetos que carregam histórias antigas ou versões de você que já não existem, sua mente se contamina sem que você perceba. E não é uma contaminação barulhenta. É lenta, constante, invisível. É aquele incômodo leve que você não sabe explicar. Aquela sensação de peso emocional que aparece até nos dias tranquilos. Aquela dificuldade de se concentrar, mesmo quando há tempo.
aquele cansaço mental que surge assim que você abre os olhos. Tudo isso, muitas vezes, nasce do entorno que você tolera. Os últimos 20 dias do ano são um convite perfeito para olhar seus espaços com sinceridade brutal, não a partir da estética, mas da filosofia. Porque o estoicismo sempre compreendeu algo essencial. Seu mundo externo é um reflexo da ordem interna que você está disposto a construir. Quando você limpa seu entorno, não está apenas movendo coisas, está movendo a sua vida. Você não está jogando objetos fora, está soltando pesos. Não está reorganizando um lugar, está reorganizando a sua mente. Pense nisto. Cada objeto que você mantém, cada papel velho, cada roupa que não usa, cada coisa guardada para o caso de precisar, cada lembrança física de um momento que já não te soma, ocupa espaço mental. Não só físico, mental. Porque tudo o que você possui exige uma pequena parte da sua atenção. Mesmo que não olhe, mesmo que esteja guardado no fundo de uma gaveta, sua mente sabe que está ali. E quando você acumula demais, sua mente se enche de um ruído silencioso. É impossível buscar clareza vivendo rodeado de coisas que representam versões antigas de si mesmo, decisões que você não concluiu, vínculos que já terminaram, hábitos que você deixou morrer. Por isso, limpar o entorno não é uma ação prática, é uma ação espiritual. Sêneca dizia de outra forma: cuide do que você deixa entrar na sua vida. Ele não falava apenas de pessoas, falava de tudo. Porque cada coisa que entra no seu espaço também entra na sua mente. E quando você não escolhe com intenção, a acumulação vira sua identidade. Você acaba vivendo num museu do que já foi, em vez de viver num templo do que está construindo. Durante estes últimos dias do ano, convido você a fazer algo profundamente estoico. Pergunte a cada coisa que possui se ela ainda representa uma parte do seu propósito. Não se é útil. Não se pode servir um dia. Não se custou caro. Pergunte se ela te acompanha na vida que você está tentando construir agora. Se não acompanha, deixe ir. A liberdade nem sempre é conquistada adquirindo algo. Muitas vezes ela nasce quando você deixa algo para trás. E não se trata de virar minimalista. Não se trata de viver com uma mala ou de renunciar a tudo. Trata-se de não ser escravo dos seus objetos. Trata-se de não permitir que cada canto da sua casa te lembre algo que você evita enfrentar. Trata-se de fazer com que o seu espaço reflita sua força, não sua confusão. Porque um ambiente saturado cria uma mente saturada. E uma mente saturada não consegue tomar decisões com clareza, nem pensar profundamente, nem sentir de forma ordenada. Pense em uma mesa cheia. Papéis empilhados, xícaras pela metade, cadernos que você não usa, cabos, recibos, objetos sem lugar. O que você sente ao se sentar ali? Sua mente não consegue se concentrar porque sua atenção se divide entre milhares de detalhes insignificantes. Cada coisa te pede uma microdecisão que você não quer tomar. E quando você acumula microdecisões o suficiente, seu cérebro entra num estado de fadiga antecipada. Esse cansaço que você sente antes mesmo de começar não é preguiça, é saturação cognitiva. E isso se resolve limpando, não se motivando. Agora pense em um espaço limpo, cuidado, intencional. Não perfeito, intencional. Onde cada coisa tem um propósito, um lugar, um significado. O que você sente? Sente amplitude, sente calma, sente uma espécie de convite para pensar e respirar. Sua mente se expande porque não está recebendo uma avalanche de estímulos inúteis. Sua alma finalmente consegue respirar. E essa capacidade de respirar é justamente o que permite que a sua vida mude. A filosofia estoica entendia que o entorno deveria ser um aliado da alma, não uma distração dela. Por isso, muitos estoicos viviam de forma simples, não por pobreza, mas por clareza. Ter menos lhes permitia pensar mais. Ter ordem lhes permitia enxergar o caminho com nitidez. Ter espaços simples lhes permitia ouvir a própria mente sem interferências. E você pode replicar isso nestes últimos dias do ano com algo tão simples quanto pegar uma sacola e decidir soltar o que já não te representa. Você vai notar algo curioso. Quando limpa seu entorno, também limpa suas emoções.
Vai encontrar objetos que te conectam a pessoas que já não estão. Solte-os. Vai encontrar coisas que te lembram fases em que você não se tratava bem. Deixe ir. Vai encontrar roupas guardadas por nostalgia, não por utilidade. Doe. Vai encontrar papéis, fotos, mensagens, coisas quebradas, coisas que você não usa, mas mantém por inércia. Tudo isso são âncoras, não memórias. E os últimos 20 dias do ano não são para se agarrar, são para se libertar. Lembre-se de algo essencial. O passado deve ser honrado, não armazenado. O que te marcou já vive dentro de você. Você não precisa de objetos para lembrar. Manter coisas que te amarram a dores antigas não te faz leal à sua história. Te faz prisioneiro dela. E você está aqui para mudar, para renascer, para acessar uma versão de si mesmo que precisa de espaço para existir. E esse espaço deve ser criado por você. Quando você organiza seu entorno, também organiza sua energia. Descobre que tem mais força, mais foco, mais motivação. Você acorda diferente. Até sua respiração muda. Nada pesa tanto quanto um ambiente que te lembra do que você evita. E nada liberta tanto quanto um ambiente que te impulsiona para frente. Por isso, nestes últimos 20 dias do ano, limpe. Mas limpe com intenção. Não para que tudo pareça melhor, para que você fique melhor. Para que sua mente pare de carregar o desnecessário. Para que sua alma sinta leveza. Para que sua vida entre em outra frequência. Às vezes, a mudança mais profunda começa movendo um único objeto de lugar. Às vezes, a transformação surge quando você decide que não quer continuar vivendo no mesmo desordem emocional de sempre. Faça isso devagar, mas faça. Abra uma gaveta e decida o que pertence ao seu futuro e o que pertence ao seu passado. Abra seu armário e pergunte qual versão de você aquela roupa representa. Abra suas pastas digitais, suas fotos, suas notas. Elimine o que já não serve. Cada coisa que você solta abre espaço para quem você está prestes a se tornar. E quando terminar, quando olhar seu entorno com a clareza de quem retomou o comando do próprio espaço, sentirá algo impossível de ignorar. Uma mente mais leve, uma energia mais estável, um espírito mais tranquilo. Porque limpar seu entorno não é um ato doméstico, é um ato filosófico. E quando feito com consciência, revela uma verdade que pode transformar toda a sua vida. A ordem exterior cria o espaço onde a sua nova vida pode começar. Quarto conselho estoico: reconcilie-se com pelo menos uma pessoa, mesmo que seja apenas no seu coração. Existem feridas que não sangram, mas respiram dentro de você como se tivessem vida própria. São silenciosas, persistentes, incômodas. Escondem-se atrás dos seus gestos, do seu temperamento, das suas decisões, até dos seus silêncios. Feridas que não vêm do presente, mas do eco distante de um passado que você continua carregando sem perceber. Não importa quantos anos tenham passado, o que não foi resolvido continua vivo dentro de você. E quando o ano chega ao fim, esses últimos 20 dias funcionam como um espelho implacável, como um lembrete quase cósmico de que ainda existem coisas pesando mais do que deveriam. É por isso que este conselho existe. Não para que você volte para pessoas que te machucaram. Não para reabrir histórias que já terminaram. Não para tentar consertar o que já não pode ser consertado. Este conselho existe porque a verdadeira reconciliação nem sempre exige conversa. Muitas vezes, ela exige liberar um nó interno que te rouba força, presença, energia, vida. Não se reconciliar com essa parte da sua alma é continuar caminhando com uma pedra invisível no peito. E ninguém consegue mudar de vida se continua respirando ressentimento. O estoicismo entendia algo que muitos esquecem. Não é o que os outros fizeram que te afeta, e sim a história que você continua repetindo sobre aquilo. O fato já passou. O que permanece é a interpretação que você revive dia após dia. E essa interpretação, se não for transformada, te aprisiona num ciclo emocional que te torna escravo de alguém que talvez já nem faça parte da sua vida. A reconciliação profunda não tem a ver com permitir que ninguém volte, tem a ver com permitir que você avance. Porque há pessoas que nunca vão voltar,
mas cuja sombra continua andando ao seu lado. E você não está aqui para viver acompanhado de sombras. Está aqui para criar espaço interno, clareza, direção e paz. Marco Aurélio dizia que perdoar é libertar a si mesmo. Não porque o outro mereça, mas porque você merece descanso. E esse descanso não é emocional apenas. É vital. É recuperar a energia que você deixou estagnada anos atrás. Muitos dos cansaços que você sente hoje não vêm do presente. Vêm desse peso emocional que você ainda carrega por não ter soltado. Pense quantas vezes você revive aquela discussão, aquela traição, aquela decepção, aquela palavra que nunca deveria ter sido dita, aquele gesto que nunca deveria ter acontecido. Cada lembrança é uma gota de energia drenada sem que você perceba. E então você vive cansado, mas não sabe por quê. Vive tenso, mas não entende o motivo. Vive reativo, achando que é seu temperamento. Vive na defensiva, achando que é prudência. Não é temperamento, não é prudência. É carga, e essa carga se dissolve quando você decide parar de lembrar a partir da ferida e começar a lembrar a partir da maturidade. A reconciliação não é para mudar o passado, é para deixar de repeti-lo. E o mais libertador é saber que você pode fazer isso sem ligar para ninguém, sem mandar mensagem, sem pedir explicações, sem se expor. Você pode fazer isso em silêncio. Pode fazer na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Pode sentar-se sozinho, respirar fundo e dizer dentro de si: eu te solto, eu te deixo ir. Não carrego mais você comigo. Esse gesto simples, repetido com honestidade, muda a forma como você respira e como você decide. Porque quando existe ressentimento, cada decisão nasce de defesa. Quando existe reconciliação interna, cada decisão nasce de liberdade. Mas reconciliar-se não significa justificar o que te fizeram, nem minimizar, nem romantizar a dor, nem negar a injustiça. Significa aceitar que já aconteceu e que você não quer mais viver acorrentado a isso. Significa reconhecer que continuar carregando esse espinho só mantém a ferida aberta. Significa entender que a vida segue e que você merece seguir sem arrastar um passado que já cumpriu seu papel. O estoicismo ensinava que a virtude nasce quando deixamos ir aquilo que está fora do nosso controle. E o passado, por mais doloroso que seja, já está fora do seu controle. O que você pode controlar agora é como o recorda e o que faz com esse recordo. Feche os olhos por um instante. Pense em uma pessoa com quem você ainda tem um nó emocional. Pode ser alguém que te decepcionou, que te traiu, que desapareceu sem explicação, que se afastou. Alguém que você afastou. Não importa quem, nem quando. Observe o que surge no seu corpo ao pensar nela. Tensão na mandíbula, peso no peito, um vazio no estômago. Essa reação física é a prova de que a emoção segue viva. E se está viva, está roubando sua liberdade. Agora se pergunte: você quer levar essa reação para o próximo ano? Quer que ela siga interferindo nas suas relações, decisões, paz e identidade? Se a resposta é não e ela é não, mesmo que você hesite em admitir, então a reconciliação é o caminho. Imagine agora que você pode dizer algo a essa pessoa sem consequências, sem expectativas, sem medo da resposta. O que diria? Talvez. Doeu. Talvez. Eu não entendi. Talvez. Não precisava ter acabado assim. Talvez. Eu te perdoo. Talvez. Eu me perdoo por ter permitido isso por tanto tempo. Seja qual for a frase, diga, não para que o outro ouça, mas para que você libere. Palavras não ditas apodrecem por dentro. E você não veio ao mundo para viver carregando emoções apodrecidas disfarçadas de maturidade. Reconciliar-se no coração é reconhecer a própria humanidade. É aceitar que você foi ferido, que fez o que pôde com o nível de consciência que tinha na época, que sobreviveu a coisas que pareciam impossíveis. É dar-se crédito pelo que resistiu e dar-se permissão para parar de resistir agora. O estoicismo nunca foi uma filosofia de dureza emocional. Sempre foi uma filosofia de clareza. E a clareza chega quando você ousa olhar o passado sem permitir que ele governe o seu presente. Há pessoas que nunca voltarão à sua vida, mas que precisam ser liberadas da sua mente. E há emoções que nunca deveriam voltar,
mas que você continua alimentando sem querer. O ato de reconciliar-se, mesmo em silêncio, é um ato de maturidade espiritual. Você não faz isso pelo outro, faz por você. Não faz para reabrir um vínculo, faz para fechar uma ferida. Não faz para mudar o que foi, faz para proteger o que será. Nestes últimos dias do ano, presenteie-se com esse gesto de coragem interna. Escolha uma pessoa e liberte-a. Não importa se foi há meses ou há 10 anos. Não importa se foi grave ou pequeno. Não importa se foi um amigo, um ex, um familiar ou até você mesmo. A reconciliação é íntima e a liberdade que ela gera é pública, aparece no olhar, na postura, na calma, nas decisões, na paz. E quando você fizer isso, quando sentir que algo dentro de você se afrouxa, que um peso cai, que sua respiração se expande, vai entender esta verdade profunda. Não é a vida que se organiza quando você se reconcilia. É você que recupera a força para organizá-la. Porque nada pesa mais do que um ressentimento mantido. E nada liberta mais do que soltá-lo sem esperar nada em troca. Reconciliar-se no coração é um ato de soberania emocional. É lembrar a si mesmo que sua vida não depende do que fizeram com você, mas do que você decide fazer com o que ficou. Os últimos 20 dias do ano são um convite para deixar para trás não apenas objetos ou hábitos, mas emoções que já cumpriram seu ciclo. A paz não chega por sorte, chega por decisão, a decisão de que sua liberdade vale mais que o seu orgulho. E quando este ano terminar, quando você olhar para trás e perceber que já não carrega esse peso, entenderá por que este conselho é tão poderoso. Não viemos ao mundo para acumular feridas. Viemos para transcendê-las. E você está pronto para isso. Porque reconciliar-se não é um presente para o passado. É um presente para o seu futuro. Quinto conselho estoico. Faça todos os dias algo que te incomode de propósito. A maioria das pessoas espera sentir-se pronta antes de agir, como se a clareza surgisse sozinha, como se a motivação caísse do céu, como se a força dependesse do estado emocional do dia. Mas você e eu sabemos que isso nunca acontece. Sabemos que esperar conforto é apenas uma forma elegante de adiar a vida. E é exatamente por isso que este conselho existe. Porque ninguém muda sem desconforto. Ninguém se torna forte em terreno macio. Ninguém avança se só caminha quando o clima é perfeito. O desconforto voluntário é a academia secreta da alma, o único lugar onde a disciplina vira músculo, onde a vontade se forja em silêncio, onde o caráter se refina sem testemunhas. E você está aqui porque está pronto para algo maior do que simplesmente sobreviver a esses últimos 20 dias do ano. Está pronto para parar de esperar sentir-se preparado. Existe uma verdade que poucos querem aceitar. Aquilo que te incomoda revela onde você está estagnado. O que você evita enfrentar é exatamente o que mais precisa enfrentar. Cada vez que você foge de algo, não apenas o torna maior, você se torna menor diante disso. O desconforto voluntário quebra essa lógica. Obriga você a caminhar na direção do que teme. Obriga você a sustentar aquilo que normalmente soltaria. Obriga você a permanecer firme onde antes cedia. E é nesse ato pequeno, deliberado, diário que a alma aprende a não recuar. O estoico sabia que o mundo nunca deixaria de ser incerto, mas também sabia que ele podia fortalecer-se mais rápido do que o mundo podia feri-lo. Por isso praticavam exercícios de austeridade, de frio, de esforço físico, de renúncia consciente. Não como punição, mas como libertação. Porque quem escolhe o desconforto deixa de temê-lo. Faça um pequeno experimento mental. Pense no exato momento em que você deixou algo para depois, porque não tinha vontade, porque estava cansado, porque não era o momento certo, porque não se sentia emocionalmente disponível. Cada uma dessas desculpas parecia razoável, mas todas tiveram um custo. E esse custo foi sua força, sua autoconfiança, sua percepção de si mesmo. O desconforto voluntário existe para reverter esse dano silencioso. Quando você se obriga a fazer algo que não quer, mas sabe que precisa, você se lembra de quem está no comando. Recupera a autoridade interna, reforça sua identidade. É isso que diferencia quem muda de quem apenas sonha em mudar. A decisão de agir mesmo sem vontade.
E não estou falando de desconfortos heróicos. Não estou falando de correr maratonas amanhã, nem de se transformar em um soldado estoico de um dia para o outro. Falo de pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que alteram sua arquitetura interna. Levantar-se quando sua mente pede mais 5 minutos. Treinar quando seu corpo cria desculpas. Desligar o telefone quando a ansiedade pede estímulo. Tomar um banho frio quando sua zona de conforto pede água morna. Escolher uma refeição que nutra você quando o impulso quer destruí-lo. Praticar silêncio quando a emoção exige reação. Essas pequenas batalhas vencidas, repetidas durante 20 dias, transformam mais do que qualquer resolução de ano novo. Porque você não está entrando em um novo ano. Está entrando em uma nova versão de si mesmo. Sêneca dizia que a alma se torna invencível quando aprende a não depender constantemente do que é confortável. E é verdade. Quando você escolhe o desconforto voluntário, faz algo profundo. Desacopla o seu bem-estar das suas circunstâncias. Deixa de depender do clima emocional, da energia do dia, da motivação espontânea. Torna-se alguém capaz de fazer o que deve ser feito, não apenas o que quer ser feito. E isso faz de você alguém perigoso para os seus próprios limites. Quando você descobre que pode fazer algo desconfortável hoje, descobre que pode fazer algo maior amanhã. Abre-se um espaço que antes estava fechado. Um espaço onde você percebe que o medo não era uma parede, era uma sombra. Uma sombra que desaparece quando você caminha em direção a ela. Mas há outro componente que torna este conselho um dos mais importantes de todo o processo. O desconforto voluntário ensina você a confiar em si mesmo. Quando você sempre escolhe o caminho fácil, sua mente aprende uma mensagem devastadora. Não consigo enfrentar a dor. Quando você escolhe o difícil, mesmo que um pouco, sua mente recebe uma mensagem completamente diferente. Sou capaz de suportar mais do que imagino. E essa mensagem, repetida em pequenas doses, transforma sua identidade. Porque identidade não se constrói com desejos, se constrói com evidências. Cada ato de desconforto é evidência de que você é mais forte do que ontem. E quando você acumula evidência suficiente, sua mente deixa de sabotar você e passa a obedecer. Imagine-se daqui a 20 dias. Não alguém perfeito, não alguém totalmente novo, mas alguém mais forte. Alguém que decidiu incomodar-se de propósito. Alguém que deixou de esperar motivação e começou a agir. Não porque queria, mas porque entendeu que esses 20 dias são a fronteira entre duas versões suas. A versão que posterga e a versão que avança. A versão que desiste e a versão que resiste. A versão que busca prazer imediato e a versão que constrói prazer duradouro. Cada dia é um tijolo. Cada desconforto é uma ferramenta. E em 20 dias você pode construir um alicerce que o próximo ano não conseguirá quebrar. O desconforto voluntário também limpa sua mente. Porque enquanto você acredita que seus problemas vêm do estresse, das pessoas, do trabalho, do tempo, a verdade é que muitos vêm da sua falta de disciplina interna. Sua mente domina você porque você nunca a desafiou. Nunca mostrou que é você quem segura as rédeas. Quando você escolhe o frio, o silêncio, o esforço, o sacrifício, a mente aprende algo radicalmente novo, que não é ela quem manda, que ela não pode deter você, que ela não pode limitar você, que ela pode gritar, mas você continua caminhando. E quando ela entende isso, começa a se acalmar, porque a mente só se torna caótica quando sente que ninguém está conduzindo. Há algo belo e brutal neste conselho. O desconforto voluntário separa quem quer mudar de quem vai mudar. Todo mundo quer transformar a própria vida. Todo mundo quer abandonar hábitos que destroem, desculpas que enfraquecem, padrões que machucam. Mas poucos estão dispostos a entrar no desconforto que torna essa transformação possível. Poucos estão dispostos a sentir aquele pequeno ardor interno, aquela resistência, aquela picada no ego. Mas você está. Você chegou até aqui, ouvindo cada palavra porque sabe que está cansado de recomeçar a cada ano. Sabe que está cansado de sentir que poderia ter sido mais. Sabe que esses 20 dias podem marcar a diferença entre um ano que o arrasta e um ano que você dirige. E escute isso com atenção. Se você aprender a se incomodar de propósito,
Nunca mais precisará de motivação. Será dono das suas decisões. Será autor das suas manhãs. Será arquiteto da sua vida, porque motivação é instável. Vontade treinada é inquebrantável. Esse é o verdadeiro presente deste conselho. Ensinar você a depender da sua disciplina, não do seu humor. Então hoje escolha um desconforto pequeno, mas deliberado. Algo que incomode, mas que você consiga fazer. Faça. Repita amanhã, e depois de amanhã, e durante 20 dias. Faça mesmo que irrite, mesmo que sua mente proteste, mesmo que seu corpo resista. Porque é exatamente nesse espaço, onde você quer desistir, que está sendo escrito o seu próximo ano. O ano que você merece. O ano que você pode construir. O ano que você vai escolher. Esses últimos 20 dias do ano não são um encerramento. São um nascimento. E o desconforto é a primeira respiração dessa nova vida. Sexto conselho estoico. Observe seus pensamentos como se você já fosse o seu eu do futuro. Há um momento na vida em que você entende que não pode continuar reagindo como sempre, que não pode continuar acreditando em tudo o que sua mente diz, que não pode continuar levando tão a sério essas vozes internas, que às vezes parecem profecias, mas que na verdade são apenas ecos de um passado não revisado. Esse momento chega quando você se cansa de sentir-se arrastado pelos seus impulsos, por emoções cruas, por aquela narrativa automática que diz quem você é, sem que você a tenha escolhido. E é exatamente aí que nasce este conselho. Observar seus pensamentos como se você já fosse o seu eu do futuro não é um exercício poético, é um ato de poder. É colocar-se em uma posição onde você já não reage a partir da sua ferida, mas da sua sabedoria, da sua clareza, de uma versão de si mesmo que não está presa ao instante, mas que entende o caminho inteiro. Imagine por um momento que esse você do futuro existe de verdade, não como fantasia, mas como uma identidade já construída, uma versão mais forte, mais serena, mais consciente, mais dona de si. Essa versão observa seus pensamentos atuais com uma distância que você ainda não tem, com uma maturidade que está aprendendo, com uma tranquilidade que está treinando. O que ela veria? Veria que muitos dos pensamentos que hoje te travam não são verdades, mas condicionamentos. Que muitas ideias que te limitam não nascem da sua essência, mas dos seus medos. Que muitas das preocupações que te consomem não têm valor real. Seu eu do futuro veria que você reage rápido demais, interpreta demais, entrega poder demais às sensações que passam como nuvens e que você transforma em tempestades. E a partir desse olhar distante, esse eu do futuro te pediria aquilo que você está prestes a aprender. Observe, não absorva. Questione, não obedeça. Interprete com sabedoria, não com impulsividade. Quando você observa seus pensamentos a partir dessa perspectiva, algo profundo acontece. Você descobre que não é os seus pensamentos, que não precisa acreditar neles, que não é obrigado a reagir a cada um deles, que pode vê-los surgir, transformar-se, dissolver-se, que pode avaliá-los como propostas, não como ordens. E aí nasce uma separação que o estoico considera essencial, a separação entre você e sua mente. Uma separação que te permite escolher. Uma separação que te permite ver com clareza quais pensamentos te aproximam do seu destino e quais te afundam no seu passado. Porque nem todos os seus pensamentos merecem sua energia. Muitos querem apenas arrastá-lo para o mesmo padrão de sempre. Observar-se como seu eu do futuro significa perguntar-se constantemente: este pensamento me serve ou me sabota? Me aproxima de quem quero ser ou me acorrenta a quem fui? É um aviso sábio ou uma reação automática? Essa pergunta, repetida durante 20 dias, reconfigura sua vida inteira. Porque sua mente deixará de acreditar que pode guiá-lo sem supervisão. Deixará de acreditar que pode manipulá-lo com urgências falsas. Deixará de acreditar que pode usar medo, nostalgia, desejo ou frustração para conduzir suas decisões. Ela começa a entender que você está no comando, que você governa, que você avalia,
E quando você assume esse papel, sua mente deixa de ser um tirano e se torna um instrumento. Pense em quantas vezes você agiu movido por pensamentos que, vistos de fora, eram absurdos. Achou que falharia antes de tentar. Achou que alguém estava com raiva de você sem nenhuma prova. Achou que não era suficiente para algo que no final você conseguiu. Achou que um problema era o fim do mundo e depois descobriu que não era nada. Seu eu do futuro olharia tudo isso com um sorriso sereno. Você não precisava sofrer tanto. Esse pensamento nunca foi verdade. E é isso que você está aprendendo hoje. A não viver ao ritmo de interpretações sem fundamento. Quando observa seus pensamentos como se já fosse o seu eu do futuro, você começa a entender algo vital. Nem todos os seus pensamentos te representam. Alguns são medo, outros são memória, outros são cultura, outros são feridas de infância, outros são ecos de pessoas que um dia te machucaram e deixaram frases que sua mente repete como se fossem suas. E você, sem perceber, leva essas frases dentro de si como verdades. Mas seu eu do futuro não as aceitaria. Ele veria cada um desses pensamentos com a lucidez que você está começando a praticar. Veria que muitos deles não merecem mais que um. Obrigado, mente. Mas hoje não. Veria que você pode parar de alimentar histórias internas que só existem para te limitar. Você pode começar hoje mesmo. Toda vez que surgir um pensamento, não o trate como um mandato. Observe-o. Veja-o como se estivesse sobre uma mesa, separado de você. Pergunte: isso me ajuda ou me pesa? Constrói ou destrói? Vem do meu centro ou do meu medo? Se não te serve, deixe-o passar sem lutar com ele. Não o rejeite, não o combata, não o dramatize. Apenas solte. A mente se acalma quando para de acreditar que precisa defender cada ideia que produz. E você se fortalece quando deixa de acreditar que cada ideia que aparece é importante. Essa prática tem um efeito extraordinário. Ela te torna alguém difícil de manipular. Porque a manipulação externa só funciona quando a mente interna está desordenada. Quando você não distingue entre o que pensa e o que é. Quando confunde impulso com intuição, medo com advertência, ansiedade com verdade. Mas quando observa a partir do seu eu do futuro, você já não cai em provocações, já não se envolve em discussões inúteis, já não se deixa arrastar por opiniões alheias, já não se perde em pensamentos repetitivos. Sua mente se torna um lugar seguro. Um lugar onde as coisas são avaliadas antes de serem sentidas. Onde cada percepção passa pelo filtro da razão. Onde cada emoção é reconhecida antes de ser atuada. E há algo ainda mais profundo. Observar seus pensamentos, a partir do futuro, permite que você haja como a versão que quer construir. Porque não basta imaginá-la. É preciso começar a comportar-se como ela agora. Essa versão sua não reage impulsivamente. Não acredita em tudo o que pensa. Não se intoxica com cenários inventados. Não se sabota com frases duras. Não se compara. Não se pune pelo que sente. Essa versão vive a partir da clareza, não do caos. E essa clareza nasce de observar sem absorver. Por isso este conselho é essencial nesses últimos 20 dias do ano. Porque você está em um momento decisivo. Um momento em que pode repetir sua história ou escrever uma nova. E essa nova história não começa com um grande ato heróico. Começa com uma prática simples. Ver sua mente de fora. Tratar seus pensamentos como seu eu do futuro os trataria. Com paciência. Com inteligência. Com filtro. Com grandeza. Faça isso a partir de hoje. Toda vez que um pensamento te sacudir, pergunte-se: o que meu eu do futuro faria? E então faça você. Porque esse futuro não chega sozinho. Você o está construindo agora. Pensamento por pensamento, escolha por escolha, dia após dia. Observe. Avalie. Escolha. Essa é a forma mais profunda de mudar sua vida, de dentro para fora. 7º conselho estoico. Defina um princípio inegociável e comece a vivê-lo a partir de hoje. Há um momento na vida em que você descobre que não precisa de mais metas, mais livros, mais motivação ou mais discursos inspiradores. O que você realmente precisa é de um princípio. Apenas um.
Uma regra interna que você não negocia com ninguém, nem mesmo com você. Um eixo que não se dobra, um farol que não se apaga, um limite que não se cruza. Porque a verdadeira mudança não começa quando você passa a fazer mais coisas, mas quando decide que há algo que nunca mais irá trair. Esse é o seu princípio inegociável. Esse é o ponto em que sua vida deixa de ser acidental e se torna intencional. Esse é o lugar onde, pela primeira vez, o seu eu do futuro sente orgulho de você. O problema é que passamos anos demais sendo flexíveis conosco. Anos demais desculpando nossas fraquezas, justificando nossas contradições, aceitando versões de nós mesmos que nunca nos agradaram, mas que mesmo assim deixamos viver. É por isso que este conselho tem tanto poder. Quando você define um princípio inegociável, destrói pela raiz aquela versão sua que se sabota, que se trai, que se vende barato diante da vida. E essa destruição é liberdade, porque nada fortalece mais do que descobrir que há algo dentro de você que não se compra, que não se quebra, que não muda conforme a companhia, que não se ajusta ao clima emocional dos outros. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você agiu contra o seu próprio critério apenas para se encaixar? Quantas vezes disse sim quando sua alma gritava não? Quantas vezes aceitou um trato injusto, um comentário ofensivo, um relacionamento desgastante, um trabalho que destruía sua paz, apenas porque tinha medo de parecer difícil ou de perder algo? Cada vez que você cedeu, perdeu um fragmento de força. Cada vez que explicou o que não precisava explicar, entregou autoridade. Cada vez que se justificou diante de quem não merecia sua explicação, afastou-se de si mesmo. E o mais grave, em cada uma dessas vezes, ensinou a si mesmo que era negociável, que o seu valor poderia entrar em liquidação, que sua identidade era moldável conforme a situação. Um princípio inegociável reverte tudo isso num instante, porque te obriga a viver a partir de uma nova identidade, mais firme, mais clara, mais ordenada. E você não precisa de 12 princípios, nem 10, nem 5. Apenas um. O estoico sabe disso. A força não nasce de acumular regras, mas de obedecer profundamente a uma só. Uma que se torne sua fronteira interna. Pode ser: não me traio, ou não minto, ou não me humilho, ou não tolero falta de respeito, ou não mendigo afeto, ou não procrastino o que sei que devo fazer, ou não permito o que me rouba a paz. Esse princípio não é uma frase motivacional. É um contrato consigo mesmo. E ao cumpri-lo dia após dia, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, mesmo quando custar, seu caráter começa a afiar-se como uma espada. Imagine que hoje você escolhe um. Por exemplo, não me traio. Agora observe o que isso significa na prática. Significa que você não aceitará conversas que o diminuem, não aceitará hábitos que o destroem, não aceitará relacionamentos que o acorrentam, não aceitará pensamentos que o afundam. Significa que cada vez que sua impulsividade tentar arrastá-lo de volta para um comportamento que fere sua dignidade, você dirá: não, eu não quebro este princípio. E essa frase, dita com firmeza interna, transforma sua vida muito mais do que qualquer plano de 20 passos. Porque você já não reage a partir do impulso, mas a partir da identidade. Já não decide conforme a emoção do momento, mas conforme o tipo de pessoa que decidiu ser. E aqui vem o mais poderoso. Quando você define um princípio, elimina milhares de decisões futuras. Você já não precisa pensar se deve aceitar algo ou não. Se respeita o seu princípio, a resposta é sim. Se o viola, a resposta é não. Tão simples, tão definitivo, tão libertador. A mente se acalma quando tem uma direção moral clara. O coração se fortalece quando sabe que há linhas que não cruzará, mesmo que custe. E a alma descansa quando descobre que há algo dentro de você que permanece intocado. Durante estes últimos 20 dias do ano, pratique esse princípio como um ensaio da vida que você quer viver no próximo ano. Cada dia será uma prova, cada conversa, um treinamento, cada impulso, um exame. E não importa quantas vezes você falhe, importa que não se esqueça de tentar de novo. Porque o objetivo não é ser perfeito, mas se tornar alguém confiável para si mesmo.
Alguém capaz de dizer: o que decido hoje sustento amanhã. Esse é o verdadeiro significado de maturidade. Esse é o gesto mais íntimo de respeito próprio. À medida que você avançar, começará a notar algo extraordinário. Seu entorno mudará. Pessoas que antes cruzavam seus limites começarão a recuar. Outras desaparecerão não porque você as rejeite, mas porque já não podem manipulá-lo como antes. E chegarão pessoas novas, diferentes, mais alinhadas, mais autênticas, mais respeitosas. Porque a vida funciona assim. Aquilo que você defende, te defende. Aquilo que você protege, te protege. Aquilo que você sustenta, te sustenta. Mas o mais importante, você mudará. Você se verá diferente no espelho não por aparência, mas pelo olhar. Porque saberá que mesmo ainda em processo, já não é alguém que se abandona. Já não é alguém que precisa se explicar. Já não é alguém que negocia sua dignidade. Já não é alguém dividido entre o que quer e o que faz. Você é alguém que escolheu um princípio e o vive. E aqui está a chave final. O princípio que você escolher não deve ser apenas inegociável. Deve ser elevado. Deve refletir não quem você foi, mas quem deseja ser. Porque este não é um exercício de reparação, mas de criação. Você está criando caráter, está criando um padrão, está criando uma versão sua que não existia antes. E isso, exatamente isso, é o que faz com que estes últimos 20 dias possam mudar sua vida inteira. Escolha seu princípio hoje. Escreva-o, repita-o, viva-o. Que seja sua fronteira, sua âncora, sua bússola. E quando o próximo ano chegar, você não precisará de novos propósitos, porque já terá algo mais forte. Um código, um pacto sagrado consigo mesmo que transformará sua maneira de falar, agir, relacionar-se, decidir, pensar e sentir. Isso é revolução interna. Isso é filosofia aplicada. Isso é liberdade real. 8º conselho estoico. Faça um balanço sem auto-engano. Há momentos no ano em que a vida exige uma verdade completa, sem maquiagem, sem desculpas, sem aqueles relatos suaves com que você tenta se proteger para não ver o que dói. Este é um desses momentos. E por isso este conselho é tão incômodo quanto transformador. Fazer um balanço sem auto-engano. Não um balanço para parecer bem. Não um balanço para se sentir melhor. Não um balanço cheio de frases motivacionais ou interpretações que transformam um ano medíocre numa história heróica. Não. Um balanço real, cru, honesto. Um balanço em que você se desnuda diante de si mesmo e diz, sem tremer: isto eu fiz bem, e isto não. Aqui fui forte, e aqui fui covarde. Aqui agi com consciência, e aqui me deixei arrastar pelos meus impulsos. Porque ninguém muda a partir da mentira. Ninguém se fortalece a partir da negação. Ninguém evolui dizendo para si mesmo: não foi tão grave. Pelo menos avancei. Pior seria não tentar. Essas frases parecem gentis, mas enfraquecem o caráter. O estoico sabe. Uma vida examinada com delicadeza não se transforma. Ela se transforma quando você tem a coragem de se olhar sem adornos. Quando para de justificar suas falhas. Quando aceita, sem resistência, que algumas das suas decisões não foram erros, foram auto-enganos conscientes. Momentos em que você sabia exatamente o que estava fazendo, e mesmo assim agiu como se não soubesse. Faça a memória. Lembre-se deste ano como se o estivesse observando de cima, como um espectador imparcial. Lembre-se das vezes em que você disse: amanhã eu começo, sabendo que amanhã seria igual a hoje. Lembre-se das vezes em que se sabotou em silêncio. Lembre-se das promessas que fez a si mesmo e que quebrou com a mesma facilidade com que as pronunciou. Lembre-se das conversas em que você calou o que precisava dizer. Lembre-se das oportunidades que deixou passar por medo. Lembre-se dos relacionamentos que manteve por hábito, não por amor. Lembre-se dos hábitos que o consumiam e que, mesmo assim, você levava consigo todas as noites. Este é o momento de vê-lo sem suavizar. E não, isso não é para se castigar, nem para se afundar, nem para sentir culpa. Isso seria apenas outra forma de auto-engano.
Porque a culpa paralisa, ela te prende dentro de si mesmo. O estoico não busca a culpa, busca a compreensão. Compreender o que levou a cada decisão. Compreender qual emoção estava no comando. Compreender em que momentos você entregou seu poder. Compreender onde deixou de ser você mesmo. Um balanço real não busca lágrimas, busca clareza. E a clareza dói. Dói porque mostra que você nem sempre foi vítima das circunstâncias, às vezes foi cúmplice. Dói porque lembra que, toda vez que escolheu o caminho fácil, você pagou um preço. Dói porque revela que houve oportunidades reais não imaginárias que você não aproveitou por medo de se transformar. Dói porque exige que você admita que alguns dos seus maiores problemas não vinham do mundo, vinham de você. Mas algo ainda mais profundo acontece. Ao ver sua verdade inteira, algo dentro de você desperta. Como se enfim um guerreiro que dormia há anos se levantasse. E ele não se levanta para julgá-lo, ele se levanta para guiá-lo. Levanta-se para dizer: isto não te define, mas te revela. E o que te revela é exatamente o que você precisa para avançar. Essa revelação é a base de todo o crescimento autêntico. Você não pode melhorar aquilo que não está disposto a ver sem filtros. Pense em Marco Aurélio, revisando todas as noites sua conduta, com uma honestidade brutal, sem elogios desnecessários, sem desculpas. Ele sabia que o auto-engano é uma forma elegante de escravidão, porque enquanto você mentir para si mesmo, continuará repetindo tudo o que o destrói. Enquanto justificar seus hábitos fracos, continuará fraco. Enquanto suavizar seus erros, continuará acreditando que não é tão grave. E assim passará mais um ano, e outro, até que um dia você acorde e perceba que a vida que queria viver jamais começou, porque você teve medo de encarar a vida que realmente estava vivendo. Mas hoje você não está aqui para repetir isso. Hoje você está aqui para enfrentar seu próprio inventário, para abrir seus cadernos internos, seus registros emocionais, seus padrões mentais e analisá-los com a precisão de um filósofo e a coragem de um guerreiro. Pergunte-se: o que eu fiz este ano que realmente me enche de orgulho? Não minimize. Enuncie. Lembre-se. Agradeça. Depois pergunte: que decisões tomei que me afastaram de quem quero ser? Não disfarce. Não edite. Não reescreva. Veja-as como pedras no caminho. Elas estão lá. Pesam. Mas podem ser removidas quando reconhecidas. Agora pergunte o mais difícil: quantas vezes eu sabia exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fiz? É aí, exatamente aí, que nasce a distância entre a vida que você vive e a vida que você poderia viver. E essa distância dói. Mas reconhecê-la liberta. Porque mostra que você não precisa mudar o mundo para mudar sua vida. Precisa mudar suas decisões. Precisa parar de negociar com seus próprios princípios. Precisa parar de contar histórias para evitar incômodos. Aqui está a magia deste conselho. Quando você faz um balanço sem auto-engano, não enxerga apenas suas falhas, enxerga o mapa completo. Vê por que caiu, vê o que o enfraqueceu, vê o que lhe deu força, vê quem foi luz e quem foi sombra, vê que hábitos o destruíam e quais o sustentaram, vê quais pensamentos se repetem e quais precisam ser eliminados, vê quais limites você não colocou e quais precisa colocar agora. E nesse mapa, algo se torna evidente. Você nunca esteve tão perdido quanto acreditava. Apenas estava enxergando o caminho com os olhos nublados pela negação. Mas agora, pela primeira vez, pode vê-lo com um olhar limpo. Não perfeito, não indulgente, limpo. E com essa clareza, você pode tomar decisões reais, não impulsos disfarçados de mudança. Pode entrar nesses últimos 20 dias do ano com uma intenção que não nasce do entusiasmo, mas da lucidez. E lucidez é poder. Por isso, este balanço não é um exercício emocional, é um ato de força espiritual. É dizer: não fujo mais de mim, não me minto mais, não repito mais o que me destrói, não me justifico mais para ninguém, não sou mais espectador da minha própria vida. E quando você diz isso com verdade, sem adornos, sem dramatização, sem tremer, algo dentro de você se acomoda, se alinha, se solidifica.
Esse alinhamento é o início da transformação real. Faça o balanço. Escreva. Leia suas falhas para sua própria consciência. Enfrente o que você evitou o ano inteiro. Olhe sua sombra sem baixar os olhos. Porque aquele que tem coragem de se conhecer, sem adoçar a própria escuridão, conquista sua luz sem medo. Nono conselho estoico. Mude um comportamento diário que você sabe que está te destruindo. Há um ponto no caminho do crescimento em que já não é possível continuar escondendo-se atrás de desculpas elegantes. Um ponto em que o auto-engano se torna insuportável. Um ponto em que você finalmente admite algo que vem evitando há muito tempo. Você não precisa mudar toda a sua vida. Só precisa mudar um comportamento diário que você, e apenas você sabe que está te destruindo lentamente. Não falo de um hábito qualquer. Falo daquele comportamento que você reconhece no instante em que o nomeia. Aquele que aparece em silêncio, sempre quando ninguém está olhando. Aquele que tira sua energia, sua clareza, sua força ou sua dignidade. Aquele que você prometeu mudar tantas vezes que já perdeu a conta das promessas quebradas. Aquele que, se você abandonasse hoje, mudaria todo o seu destino. Cada pessoa sabe qual é o seu. Não é preciso dizer em voz alta. Não precisa explicar. Você já sente. Às vezes, é um vício evidente. Comer por ansiedade, olhar o telefone a cada 5 minutos, gastar dinheiro para preencher vazios, consumir conteúdo que te entorpece, tomar decisões impulsivas que trazem arrependimento depois. Às vezes é um hábito mais sutil. Adiar tarefas, fugir de conversas importantes, dormir tarde sem motivo, alimentar pensamentos que reforçam sua insegurança, encher a mente de ruído para não ouvir sua própria verdade interior. Mas seja o que for, há algo dentro de você que sussurra todos os dias. Isto está te apagando. Isto está tirando seu poder. Isto está te afastando da vida que você diz querer construir. E aqui está o que o estoicismo ensina de forma contundente. Você não precisa mudar 20 coisas para se transformar. Não precisa se destruir para se reconstruir. Não precisa de uma revolução emocional. Só precisa atacar um ponto único com toda a força da sua vontade. Porque a transformação profunda não nasce da quantidade, mas da consistência. E um comportamento diário tem um poder brutal sobre sua identidade. Ele é como um rio que desgasta a pedra, pouco a pouco, sem barulho, sem espetáculo, porém absolutamente implacável. Aquele pequeno ato repetido todos os dias se torna o arquiteto silencioso do seu caráter. Por isso, este conselho não te pede que mude a vida inteira. Ele te pede algo mais difícil. Que identifique um comportamento que você conhece bem demais e o corte como quem corta um vínculo tóxico, sem negociação, sem suavizar, sem te dar prazos emocionais. Uma decisão direta, madura, estoica. Porque se você continuar esperando o momento perfeito, o ano perfeito, o estado emocional perfeito, você vai morrer esperando. A vida muda quando você muda um único ato que se repete diariamente. Porque esse ato envia uma mensagem para sua mente. Eu decido, não meus impulsos. E quando sua mente recebe essa mensagem repetidas vezes, ela começa a se reprogramar. Olhe-se de frente. Pergunte-se, qual comportamento está tirando mais do que devolve? Não se minta. Não minimize. Não diga, não é tão grave. Você sabe exatamente qual é. Lembre-se da última vez que o repetiu. O que sentiu depois? Provavelmente alívio imediato. E logo depois, culpa, desgaste, frustração, aquela sensação amarga de ter se traído mais uma vez. Agora imagine como se sentiria se não repetisse isso nunca mais. Não amanhã, não em janeiro, hoje. Imagine a força que recuperaria, a clareza que voltaria, o respeito próprio que surgiria ao ver que, finalmente, você parou de justificar o injustificável. Esse é o ponto central do estoicismo. A liberdade não se constrói desejando, constrói-se escolhendo. E essa escolha não é glamourosa, não é espetacular, não vai gerar aplausos. Ninguém verá, ninguém celebrará, ninguém vai te agradecer por mudar. Mas você vai. Você sentirá isso nos ossos.
Sentirá que algo dentro se alinha. Sentirá que sua mente se estabiliza. Sentirá que seu espírito para de se quebrar por dentro. Sentirá que finalmente agiu como a pessoa que quer ser e não como a pessoa para quem sua fraqueza tenta te arrastar. Mas vamos mais fundo. Por que é tão difícil abandonar esse comportamento? Porque ele te dá algo, te sustenta em algo, te oferece uma falsa sensação de alívio, te dá uma droga emocional que funciona por minutos, acalma o dia, mas destrói o ano. E por isso é tão perigoso. Parece pequeno. O estoico sabe que é o pequeno que mais molda. Um pequeno pensamento repetido vira crença. Um pequeno hábito repetido vira identidade. Uma pequena rendição diária vira mediocridade. E uma pequena vitória diária vira caráter. Então, por que esse comportamento continua vivo em você? Porque você o protege. Porque o desculpa. Porque o justifica dizendo: há coisas piores. Nem é tão grave. Mas eu faço muitas outras coisas certas. Mas você não está aqui para falar consigo mesmo como alguém fraco. Está aqui para se enfrentar como alguém forte. Sem filtros, sem adornos, sem mentiras. Está aqui para dizer: esse comportamento está tirando minha vida, está tirando meus anos, está tirando minha paz, está tirando meu poder. E eu estou pronto para soltá-lo. E sim, ao soltá-lo virá desconforto, resistência, medo, ansiedade, impaciência. Aquela voz na sua cabeça dizendo: mas um dia a mais não faz mal. Não seja tão duro. Você sempre volta ao mesmo. Essa é a voz que tem governado sua vida. A voz que te detém. A voz que quer te manter pequeno. O estoico a encara e responde: hoje não. Uma e outra vez. Hoje não. E esse ato, repetido por 20 dias, não apenas destrói o hábito, reconstrói você. Imagine chegar ao final do ano tendo mudado um comportamento que te limitou por anos. Imagine entrar no próximo ciclo, sabendo que não esperou o calendário para agir. Imagine ver a si mesmo soberano sobre seu impulso, dono da sua mente, governante do seu destino. Esse é o verdadeiro presente, não a virada do calendário. Não a ideia romântica de ano novo, vida nova. A verdadeira mudança é olhar sua própria sombra e dizer: agora quem manda sou eu. E você não precisa que ninguém entenda. Não precisa explicar. Não precisa de validação. Esta mudança é entre você e você. Entre sua fraqueza e sua força. Entre a versão que te destrói e a versão que está esperando para nascer. Se você escolher mudar esse comportamento hoje, você muda a sua história. Não porque seja um gesto enorme, mas porque transforma o ponto mais profundo da sua programação, sua relação consigo mesmo. Faça isso. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Faça hoje. Porque o dia em que você muda um comportamento que te destrói é o dia em que muda a raiz de todas as suas decisões. Muda sua percepção. Muda sua energia, muda seu destino. E, nesse instante exato, sem barulho, sem festa, sem público, você descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. 10º conselho estoico: dê um uso nobre ao seu tempo livre. Existe um tipo de riqueza que a maioria das pessoas desperdiça sem perceber. Não é dinheiro, não é reputação, não é talento. É algo muito mais valioso e muito mais frágil. O tempo livre. Esse espaço entre obrigações em que ninguém te exige nada, ninguém te supervisiona, ninguém te pressiona. Esse espaço em que você pode fazer o que quiser. E justamente por isso tantos escolhem o que os destrói. O tempo livre é um espelho brutal. Revela com precisão quem você é quando ninguém está olhando. E a maioria, sem saber, revela fraqueza. Revela confusão. Revela dependência. Revela vazio. Revela que, embora diga que quer transformar a vida, nos minutos livres escolhe o que a mantém igual. O estoico via esse ponto com uma clareza que hoje quase se perdeu. Ele sabia que a qualidade dos momentos mortos determina a qualidade da vida inteira. Sabia que alguém pode cumprir todas as responsabilidades e ainda assim fracassar internamente se cada brecha de liberdade for preenchida com ruído. E dessa compreensão nasce este conselho: dê um uso nobre ao seu tempo livre.
Não o mate. Não o preencha por impulso. Não o entregue sem cuidado. Trate-o pelo que realmente é. O momento em que você esculpe seu caráter. Pense nos seus últimos dias. Lembre-se daqueles momentos em que terminou uma tarefa, uma conversa, um compromisso e de repente tinha alguns minutos só seus. O que você fez? Abriu o telefone e se perdeu no abismo infinito de conteúdo superficial. Ligou música para não ouvir seus próprios pensamentos. Buscou distrações rápidas que pareciam descanso, mas que na verdade te deixaram mais vazio. Ou aproveitou esse instante para observar sua mente, organizar suas ideias, conectar consigo mesmo, crescer nem que fosse 1 milímetro. A diferença entre uma vida que progride e uma vida que estagna quase sempre se define nesses espaços. Não nos grandes momentos, não em decisões heróicas, não em revelações profundas. Define-se pelo que você faz quando tem 5 minutos livres, numa sala de espera, na cama antes de dormir, caminhando pela rua, depois de comer, quando termina o trabalho, porque ali aparece sua verdadeira natureza. E se nesses momentos você escolhe ruído, conforto vazio, distração automática, está treinando sua mente para viver em piloto automático. Mas se escolhe presença, clareza, reflexão, leitura, silêncio, escrita, meditação, está treinando sua mente para viver com intenção. Os estoicos tinham um mantra não escrito: que nenhum momento seja desperdiçado. Não significa viver obcecado. Não significa transformar a vida em produtividade constante. Significa compreender o mecanismo. Aquilo que você faz quando ninguém te obriga é o que te forma. O que você escolhe quando é mais fácil não escolher revela sua disciplina. O que faz no tempo livre mostra se você governa a sua vida ou se ainda é prisioneiro dos próprios impulsos. Agora observe seu presente com honestidade. Veja como preenche seus descansos. Veja o que procura quando quer evitar pensar. Veja o que faz quando está cansado ou sobrecarregado. Veja o que escolhe quando acredita que só um pouquinho não faz mal. Esse pouquinho te constrói ou te destrói, te aproxima ou te afasta, te fortalece ou te enfraquece. Não existe neutralidade. Nenhum hábito pequeno é neutro. Cada mínima ação repetida no seu tempo livre vira um fio da trama que sustenta sua identidade. Por isso, este conselho não te pede para usar cada segundo estudando, aprendendo ou melhorando. Não se trata de transformar sua vida numa maratona impossível. Trata-se de escolher nobreza. O que é isso? É se perguntar, quando tiver um momento livre, esta ação honra quem eu quero ser? Se a resposta for sim, continue. Se for não, pare. Porque muitas vezes o que mais te destrói não é o que faz em grande escala, e sim o que tolera em pequenas doses. E o tempo livre está repleto de pequenas decisões camufladas. Abrir uma rede social automaticamente, consumir algo que entorpece sua mente, agir por inércia, sabotar o próprio descanso, fugir de si mesmo. Imagine como sua vida mudaria se, pelos próximos 20 dias, você usasse cada intervalo com intenção. Não para virar perfeito, não para virar um monge, mas para transformar esses minutos em algo que te eleve, não que te afunde. Imagine, em vez de se distrair, você respira. Em vez de se entorpecer, escreve uma linha sobre o que sente. Em vez de fugir do silêncio, caminha 3 minutos observando o ambiente. Em vez de encher a mente de lixo digital, lê um parágrafo. Em vez de checar notificações, faz um inventário emocional rápido. O que estou pensando? O que estou precisando? O que estou evitando? Parece mínimo, mas não é. É uma reprogramação lenta, profunda, irreversível. Os estoicos viam esses gestos como ginástica da alma. Assim como você fortalece um músculo com repetições, fortalece seu caráter com pequenas escolhas repetidas nos intervalos do dia. É ali que seu espírito se firma. É ali que a clareza nasce. É ali que você encontra a paz que não depende de nada externo, mas do fato de saber que vive alinhado com seus princípios. Porque nada dá mais tranquilidade do que ver que até suas ações mais discretas refletem seus valores. E aqui vem uma verdade que poucos aceitam.
A forma como você usa seu tempo livre revela sua relação com o futuro. Se você o usa para escapar, é porque teme o que pode se tornar. Se o usa para se entorpecer, é porque não quer ver o que precisa mudar. Se o usa para crescer, mesmo que um pouco, é porque já está construindo a pessoa que procura ser. O tempo livre é um aviso antecipado. Ele mostra a vida que você terá amanhã, porque amanhã não vai nascer de repente uma nova disciplina, uma nova clareza, uma nova força de vontade. Amanhã você será exatamente o que está treinando hoje nos seus momentos livres. Não é preciso transformar cada descanso em uma grande realização. É preciso transformá-lo em um ato de respeito próprio. Honrá-lo, tratá-lo como o que realmente é. Um fragmento de liberdade que, se usado com intenção, te transforma. Talvez por anos você tenha visto o tempo livre como um momento para não fazer nada, mas até nesse nada há decisões profundas. Você descansa de um jeito que cura sua mente, ou de um jeito que a contamina. Busca silêncio ou ruído. Busca calma ou estímulos. Busca se reconstruir ou se evitar. Essa é a pergunta central. Que tipo de descanso você está escolhendo? A beleza deste conselho está no fato de que você não precisa de força infinita, nem de sabedoria extraordinária, nem de estabilidade emocional perfeita. Só precisa de intenção. Só precisa de uma pergunta repetida em cada intervalo. Isto me fortalece ou me enfraquece? E então agir de acordo. Nada mais. Não precisa mudar toda a vida. Só precisa encher seus espaços livres de decisões nobres. E verá que o resto começa a se alinhar quase sozinho. Faça isso por 20 dias. Faça por respeito próprio. Faça porque sabe que não pode continuar vivendo em piloto automático. Faça porque, lá no fundo, já está cansado de não ser quem poderia ser. Faça porque uma vida vivida sem intenção é uma vida desperdiçada. E você não veio ao mundo para se desperdiçar. Veio para despertar. 11º conselho estoico. Agradeça este ano mesmo que tenha sido duro. Há uma frase que muitas pessoas repetem sem compreender a sua profundidade. Agradeça pelo que viveu. Mas quando a vida te quebra, quando te traem, quando perdes algo que amavas, quando os teus planos desabam, quando sentes que avanças com a alma arrastando-se, agradecer parece quase uma piada. Parece pedir a um coração ferido que sorria enquanto sangra. Parece obrigar uma mente exausta a encontrar luz no meio de um túnel que não termina. Mas os estoicos viam a gratidão de um ângulo completamente diferente do que hoje se vende como otimismo superficial. A gratidão estoica não é negar a dor. Não é forçar-te a ver beleza no que te destruiu. Não é suavizar os golpes com frases motivacionais. É algo muito mais maduro, muito mais cru, muito mais transformador. É reconhecer que cada dificuldade revela algo que precisavas ver, e que sem esse impacto, continuarias adormecido em zonas da tua vida que te estavam a destruir lentamente. Quando o ano chega ao fim, a maioria olha para trás com uma mistura de nostalgia, vergonha e frustração. Dizem: não alcancei o que queria, não fui quem esperava, falhei demais, errei, perdi tempo. Mas raramente entendem que este ano, mesmo com as suas sombras, foi um treino. Não um castigo, não um retrocesso, não uma condenação, um treino. E treinos, por definição, doem. Não porque são maus, mas porque te preparam. Foi assim que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viam o mundo, como uma grande escola, onde cada perda, cada erro, cada desilusão e cada obstáculo tinha uma função específica. Uma função que não depende de gostares ou não, mas de estares disposto a aprender. E aprender exige coragem. Se este ano foi duro, isso não significa que foi um fracasso. Significa que te mostrou algo que antes escondias debaixo do tapete. Significa que revelou a fragilidade que não querias admitir, a dependência que preferias ignorar, a insegurança que disfarçavas, os padrões que repetias sem perceber, as pessoas que na verdade nunca estiveram contigo, as decisões que estavas a adiar, o potencial que estavas a atrair, a força que não sabias que tinhas. Nada disso é confortável, nada disso é suave. Mas tudo isso é necessário se queres ser alguém mais forte ao terminar estes 20 dias.
A gratidão estoica não te pede para dizer obrigado por sofrer. Pede-te para entender o que esse sofrimento te ensinou. Pede-te para olhar a dor sem transformá-la em identidade. Para observar a perda sem torná-la uma história eterna. Para olhar o teu passado sem te curvares diante dele. O estoico agradece não porque tudo correu bem, mas porque tudo o que aconteceu tinha um lugar na sua formação. Agradecer é aceitar a realidade com dignidade. É olhar o que foi, sem desejar que tivesse sido diferente. É dizer-te, se isto aconteceu, fazia parte do caminho que eu precisava percorrer para me tornar quem devo ser. Olha o teu ano com esse olhar. Revê os momentos que te quebraram. Não os adoces, não os negues, não os escondas. Observa-os com serenidade. O que revelaram sobre ti? O que mostraram sobre a tua forma de amar, de confiar, de trabalhar, de cuidares de te relacionares contigo mesmo? O que deixaram exposto? O que despertaram? O que cortaram? O que te obrigaram a ver que estavas a evitar há anos? Esse é o verdadeiro presente dos anos difíceis. Obrigam-te a despertares. Porque ninguém desperta a celebrar. Desperta-se quando algo dói o suficiente para abrir os olhos. Quando agradeces um ano duro, não estás a celebrar o que te fizeram. Estás a reconhecer o que construíste com isso. Estás a reconhecer que ainda estás aqui, que não desististe, que te levantaste mesmo quando já não tinhas forças, que continuaste mesmo quando o chão queimava, que respiraste mesmo quando sentias que o mundo te esmagava. Esse ato, esse simples facto de ainda estares vivo, consciente, desejoso de algo melhor já é uma vitória. Não uma vitória ruidosa, de aplausos ou de conquistas materiais. Uma vitória silenciosa, profunda, íntima. Uma vitória que só conhecem aqueles que caminharam dentro das próprias sombras e decidiram continuar. Muitos acreditam que agradecer é um ato de fraqueza. Mas é o contrário. É um dos maiores atos de força. Quem não consegue agradecer, mesmo quando o mundo foi injusto, é porque ainda se sente vítima do destino. Quem agradece, pelo contrário, reconhece que não controla tudo o que acontece, mas controla como interpreta. Agradecer um ano duro é dizer, eu não escolhi tudo o que vivi, mas escolho o que faço com isso. Essa frase, quando se vive de verdade, torna-te invencível, porque já não és brinquedo da vida, és seu aprendiz. Pensa nisto. Se este ano tivesse sido perfeito, sem fricções, sem conflitos, sem quedas, acreditas mesmo que estarias aqui, a ouvir isto, disposto a trabalhar estes 20 dias, com a profundidade com que estás a trabalhar? Claro que não. A dor trouxe-te aqui. O cansaço trouxe-te aqui. A decepção trouxe-te aqui. O esgotamento de repetir padrões trouxe-te aqui. A sensação de que mereces uma vida diferente trouxe-te aqui. Nada disso teria surgido com um ano perfeito. A tua intenção de mudança nasceu no barro, não no jardim. E isso, por mais difícil que seja admitir, é motivo de gratidão. A gratidão estoica liberta-te porque te torna responsável. Permite-te olhar para a vida sem ressentimento. Permite-te entender que mesmo aquilo que não querias foi parte da tua formação. Permite-te largar a raiva e criar espaço para a clareza. Permite-te fechar o ano sem arrastar correntes invisíveis. Permite-te olhar para a frente sem fantasmas. Permite-te caminhar leve não porque esqueceste a dor, mas porque a compreendeste. E quando compreendes algo, isso deixa de te perseguir. Imagina terminar estes 20 dias com uma gratidão madura, não infantil. Uma gratidão que diz, eu não mudaria nada do que vivi, porque tudo contribuiu para a minha fortaleza. Imagina começar o próximo ano, não com a ilusão de que tudo será magicamente melhor, mas com a certeza de que tu serás melhor. Imagina carregar dentro de ti uma paz que não depende do exterior, porque reconheceste que tudo era parte do caminho. É isso que este conselho te convida a construir. E não precisas de um grande ritual para agradecer. Basta 1 minuto de silêncio para dizeres a verdade. Eu sobrevivi. Essa frase, dita com consciência, é uma afirmação de poder. Significa que nada do que aconteceu foi suficiente para destruir a tua capacidade de recomeçar. Significa que por mais duro que tenha sido, não quebrou a tua essência.
Significa que a tua alma continua aqui pronta para se erguer mais uma vez. Agradece mesmo que doa. Agradece mesmo que ainda não compreendas. Agradece mesmo que não saibas como avançar. Agradece porque nesse ato existe uma mensagem profunda. Eu aceito a vida tal como veio, e a partir daqui eu transformo. Do 10º conselho estoico. Decide quem você não vai continuar sendo. Há um momento na vida silencioso, sem aplausos, sem fotos, sem registros em que um ser humano entende que a verdadeira transformação não começa no dia em que descobre quem quer ser, mas no dia em que reconhece, com honestidade brutal, quem não está mais disposto a continuar sendo. Esse instante, pequeno e quase invisível, marca o início de uma revolução interior, porque enquanto continuares sendo a mesma versão de ti que te trouxe até aqui, nada mudará. Podes desejar novos resultados, escrever novas metas, imaginar novos começos, mas se a tua identidade continua presa aos mesmos hábitos, às mesmas feridas, aos mesmos padrões, às mesmas desculpas e aos mesmos medos, repetirás o ano como se fosse um ciclo infinito. Os estoicos sabiam disso. Não basta querer ser melhor. É preciso deixar morrer a parte de ti que sabota a tua vida em silêncio. Decidir quem não vais continuar sendo é, talvez, o ato mais corajoso que a tua alma realizará nestes últimos dias do ano. Porque significa olhar de frente aquelas versões de ti que protegeste por costume, não por virtude. Significa reconhecer a preguiça que chamavas de cansaço, a indecisão que mascaravas como prudência, o medo que encobrias com perfeccionismo, a complacência que justificavas como harmonia, a busca constante por aprovação que disfarçavas como gentileza, a raiva contida que explicavas como temperamento forte, a fragilidade emocional que definias como sensibilidade profunda. Versões que não são más em si, mas que, sem domínio, te tornam escravo de impulsos que te afastam da vida que dizes querer. Os estoicos ensinavam que o homem livre é aquele que se governa a si mesmo. E governar-se implica saber que partes do teu caráter precisam ser superadas, não protegidas. Nenhuma transformação profunda nasce do conforto, nasce da renúncia. E renunciar não é perder. Renunciar é declarar que algo já não tem permissão para dirigir a tua vida. Por isso, este último conselho não te pede para acrescentar algo novo, mas para cortar o que te prende. Para identificar que versão tua precisa terminar antes que termine o ano, faz um exercício interior. Pensa nos últimos 12 meses da tua vida. Recorda quando atuaste a partir da tua pior versão, quando falaste sem pensar, quando te calaste por medo, quando te postergaste, quando escolheste o fácil em vez do certo, quando voltaste a hábitos que já sabias que te destruíam, quando aceitaste tratamentos que te diminuíam, quando aceitaste migalhas emocionais, quando te convenceste de que não merecias mais, quando buscaste validação como um mendigo de aprovação, quando evitaste conversas necessárias, quando apagaste a tua própria força para não incomodar. Essa versão tua foi útil em algum momento, talvez te protegeu, talvez te sustentou, talvez te ajudou a sobreviver, mas hoje já não te serve. Hoje é o peso que precisa soltar. Decidir quem não queres continuar sendo é tão importante quanto definir metas. Porque a vida não muda pelo que adicionas, muda pelo que eliminas. Deixar de ser quem procrastina. Deixar de ser quem se auto-sabota justo quando está avançando. Deixar de ser quem promete mais do que cumpre. Deixar de ser quem precisa de motivação para fazer o que deve ser feito. Deixar de ser quem se esconde atrás do passado. Deixar de ser quem se explica demais. Deixar de ser quem entrega o seu poder por medo de ficar só. Essas renúncias valem mais do que qualquer lista de resoluções, porque são a base de um caráter verdadeiramente forte. Marco Aurélio escreveu no seu diário: não podes avançar rumo à virtude enquanto protegeres o teu eu antigo. É uma frase dura, mas absolutamente verdadeira. O teu eu antigo é especialista em arruinar oportunidades, em repetir histórias, em convencer-te de que mais um pouco de complacência não faz mal, em sussurrar que depois tu mudas, que ainda não estás pronto, que não vale o esforço.
Mas se permitires que essa versão continue governando-te, então não precisas esperar o dia 31. O teu próximo ano já está escrito. Será igual. Igual de morno. Igual de confuso. Igual de cheio de desculpas embrulhadas em justificativas elegantes. Por isso, este conselho é um convite para despedires essa versão sem cerimônia, para reconheceres que a vida que queres não pode ser construída com o comportamento da vida que já não desejas. Olha-te de fora por um momento. Pergunta-te, qual parte de mim foi responsável pelos meus maiores retrocessos este ano? Não busques culpados externos. Não foi o teu chefe, nem a tua parceira, nem os teus pais, nem as tuas circunstâncias. Foi um padrão teu. Foi um hábito teu. Foi uma interpretação tua. Foi um pensamento que alimentaste. Uma reação que não controlaste. Um medo ao qual cedeste. Identifica-o. Dá-lhe um nome. Porque aquilo que não nomeias, governa-te. E aquilo que nomeias, podes transformar. Os estoicos não buscavam tornar-se seres perfeitos, mas seres conscientes. Esse é o primeiro passo para a liberdade. Ver a tua sombra sem fugir dela. Porque quando a vês, podes decidir deixá-la para trás. Esse é o verdadeiro poder deste conselho. Ele obriga-te a um ato de honestidade impiedosa contigo mesmo. E a honestidade, embora doa, é a ferramenta mais nobre de quem quer mudar o próprio destino. Nestes últimos 20 dias do ano, não tentes fazer mais. Tenta ser menos daquilo que te destrói. Menos daquilo que drena a tua energia. Menos daquilo que te afasta do teu propósito. Menos daquele que deixa tudo para depois. Menos daquele que se trai para agradar. Menos daquele que perde a paciência por qualquer coisa. Menos daquele que fala de disciplina mas não a pratica. Menos daquele que implora por amor onde não existe. Menos daquele que se contenta com menos do que sabe que merece. Essa redução, essa limpeza interior, é o primeiro passo rumo à versão tua que realmente queres construir. E quando decides quem não vais mais ser, algo extraordinário acontece. O futuro abre-se. Não porque as circunstâncias mudam magicamente, mas porque mudas a forma como te relacionas com elas. A vida transforma-se no exato instante em que dizes: isto eu não repito. Esse ato é uma linha traçada na areia. Uma declaração de independência pessoal. Um sinal de que já não és o mesmo. De que estás disposto a carregar a tua vida. E não a ser carregado por ela. Este último conselho não te pede perfeição. Pede-te coragem. A coragem de abandonar versões tuas que já não pertencem à vida que desejas. Pede-te que largues camadas antigas que não fazem mais parte da tua identidade. Pede-te que entendas que crescer não é acumular, é desprender-se. Pede-te que aceites que não podes avançar se continuas abraçando a versão que te estanca. Então pergunta-te agora, sem suavizar, sem adiar, sem esconder, quem eu não vou continuar sendo a partir de hoje? A resposta não precisa de poesia, precisa de verdade. E quando a tiveres, guarda-a, escreve-a, repete-a todas as manhãs, age a partir dela, e deixa que estes últimos dias do ano sejam o funeral silencioso do teu eu antigo. E o nascimento da versão tua que sempre esperou que tivesses coragem de escolhê-la. Houve um momento, talvez durante estes últimos minutos, em que você sentiu algo se mover dentro de si. Um pensamento incômodo, uma verdade que vinha evitando, uma possibilidade que você não tinha se permitido considerar. E o que você sentiu não foi motivação passageira. Foi um chamado silencioso, antigo, profundo. Aquele que te lembra que ainda dá tempo de se tornar alguém que não trai os próprios limites. Alguém que não se abandona. Alguém que não se adia mais. Porque mudar a sua vida nos últimos 20 dias do ano não é uma promessa exagerada. É uma declaração de guerra contra a versão de você que sempre deixa tudo para depois. É o ato mais digno que você pode oferecer a si antes que este ciclo termine. Olhe para si por um instante, sem fugir. Pense em quantas vezes você acreditou que iria mudar quando tudo se ajeitasse, quando tivesse mais energia, quando houvesse mais tempo, quando janeiro chegasse. Mas esse janeiro nunca veio para te resgatar, porque janeiro não transforma ninguém. A vida muda quando você muda.
E esses 20 dias finais, aqueles que muitos dão como perdidos, podem se tornar o território mais fértil de todo o ano. Porque são dias em que você já não finge, em que não há mais espaço para desculpas longas, em que o tempo se torna espelho e te obriga a perguntar quem você quer ser antes que o calendário se renove. Você sabe, embora tenha evitado, que sempre houve um ponto fraco, um hábito, uma desculpa, um vazamento de energia que você vinha permitindo, como um fio quase invisível sustentando o peso da sua vida emocional, desgastando-se lentamente enquanto você o ignorava. E agora esse fio está prestes a se romper, não para te destruir, mas para te libertar. Porque o que se rompe quando já não serve, cria espaço para construir o que realmente importa. E estes últimos 20 dias do ano não são uma contagem regressiva. São um limiar, um limite. Uma fronteira psicológica e espiritual onde você decide se continua arrastando a versão de si que se cansa, que se repete, que adia, ou se permite que outra versão nasça. Deixe-me dizer algo com a crueza que a vida exige. Nenhuma mudança profunda é confortável no início. Nenhum passo em direção à sua força será suave. Estes dias finais não vão te receber com flores. Vão te testar. Vão expor sua procrastinação. Vão revelar seus padrões. Vão confrontar sua falta de disciplina. Mas ali, exatamente ali, onde antes você recuava, você pode escolher permanecer, respirar, observar, resistir ao impulso de desistir. E quando você se mantém firme no ponto onde costumava quebrar, o seu universo interno muda. A química do seu espírito se reorganiza. A estrutura das suas decisões se fortalece. Você se torna alguém que já não espera o ano novo para sentir-se novo. E enquanto escuta estas palavras, talvez um pensamento te golpeie com honestidade. Não me falta motivação, falta decisão. E sim, é verdade. Mas a decisão não nasce do entusiasmo. Nasce do cansaço de repetir o mesmo, da vergonha digna de ver o seu próprio potencial desperdiçado, da lucidez de entender que se não fizer algo diferente agora, terminará repetindo o mesmo ano outra vez. Mudar sua vida nos últimos 20 dias do ano não é um ato de velocidade, é um ato de identidade. É escolher quem você vai ser quando ninguém estiver olhando. Talvez este ano tenha doído. Talvez tenha tirado de você coisas que amava. Talvez tenha deixado cicatrizes que você não pediu. Mas talvez também tenha vindo para te preparar para este momento. Porque às vezes antes do renascimento vem a queda. E essa queda não define o fim, define o início da ascensão. Você não está atrasado. Não está muito quebrado. Não está cansado demais. Você está exatamente onde precisa estar para despertar. O último trecho do ano não é um encerramento, é um despertar. Imagine por um segundo como seria terminar este ano com dignidade interna. Não com metas perfeitas, não com um calendário cheio de conquistas, mas com a certeza de que, durante 20 dias, você foi alguém que não se abandonou. Alguém que fechou ciclos, limpou espaços, organizou a mente, encarou verdades, deixou ir o que pesava, abraçou o que devia, caminhou com intenção, respirou com propósito e agiu com força. Imagine chegar ao último dia do ano, olhando-se no espelho sem reprovação, com respeito, com calma, com firmeza. Isso vale mais do que qualquer lista de metas do próximo ano. A vida se organiza quando você se organiza por dentro. As oportunidades chegam quando você chega a si mesmo. As relações mudam quando você muda a sua energia. O mundo se rearranja quando você para de se trair. Por isso, os últimos dias do ano não são um detalhe. São um campo de treinamento espiritual. Um espaço íntimo onde você pode ensaiar a vida que quer viver em janeiro, fevereiro, março e além. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te empurrar, ninguém vai te salvar. Mas você pode se salvar tomando decisões pequenas, constantes, firmes, que acumuladas criam uma nova identidade. E se agora você está sentindo esse impulso, essa mistura de medo e determinação, essa voz interna dizendo, é agora, então siga essa voz, porque essa voz é a versão de você que já viu quem você pode se tornar, e ela está cansada de esperar. Se algo dentro de você
Sentiu alívio, clareza ou força ao ouvir esta reflexão? Então não ignore. Siga-nos. Inscrever-se não é um favor a este podcast. É um ato de respeito próprio. É a sua forma de dizer: não vou mais caminhar adormecido. Não vou deixar que o ano decida por mim. Sou eu quem assume o controle. E compartilhe com quem precisar, porque uma mente que desperta, desperta outra. Respire. Sinta este momento. E lembre-se, você não precisa que o mundo mude. Precisa mudar você. E esses 20 dias finais podem ser o início da vida que você sempre quis, se decidir que assim será. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, não esqueça, ainda dá tempo. Sempre deu. Hoje é a sua última oportunidade. E também a primeira. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade. Porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.